A paz do Senhor e bom dia a todos os nossos irmãos que estão participando conosco. Eu quero agradecer por vocês estarem sendo humildes de participarem, ouvir e ver esse trabalho que nós estamos fazendo com uma ideia surgida pelo nosso coordenador geral da Escola Dominical, o superintendente, irmão evangelista, irmão João. Também quero agradecer a vocês pelo trabalho que vocês desempenham junto às nossas ovelhas, ao nosso povo no campo de Bangu, como professores de escola dominical, como superintendentes. Que você leve isso muito a sério, porque você está formando almas, vidas, cidadãos verdadeiros, possuidores do reino de Deus já no seu coração aqui nessa terra e preparando cidadãos para o reino dos céus na eternidade. Então, que você chegue um pouco mais cedo, procure orar, tá bom? Na consagração. Também para esse estudo eu quero te recomendar livros auxiliares, como qualquer livro, desde que seja de boas editoras, sobre introdução do Novo Testamento, e também livros de teologia do Novo Testamento, onde vai trabalhar principalmente o tema sobre reino de Deus e reino dos céus, tá bom? Que tem teólogos que gostam de ficar separando isso. Eu sou da área da teologia, que é uma só coisa, reino de Deus e reino dos céus. Esses detalhezinhos mínimos aí eu não gosto de entrar por isso não. Voz do que clama no deserto. Hoje nós vamos abordar sobre João Batista. Então, João Batista, ele vai surgir como um profeta depois de um silêncio profético de 400 anos. O último tinha sido Malaquias, após o povo ter vindo da Babilônia. E depois entra um silêncio profético em Israel como nunca antes, 400 anos de silêncio. Mas nesse período, Deus estava em silêncio, mas não estava sem trabalhar. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus estava trabalhando na história. Deus estava levantando um império chamado romano, para que esse império viesse trazer uma estrutura mundial para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse espalhado de uma forma muito mais dinâmica. Ainda que o Império Romano, através de muitos dos seus imperadores, perseguiram o cristianismo, mas o fortalecimento do Império Romano trouxe benefícios, como, primeiro, o Império Romano trouxe a Pax Romana. O que era a Pax Romana? É a paz romana estabelecida, porque o Império Romano ele conquista toda a Europa e parte da Ásia, parte do norte da África, e com isso ele estabelece uma justiça, uma lei, o direito romano, leis, e com muito poder e força ele subjuga as nações, estabelece o seu império, a sua doutrina jurídica, aonde todos se submetem. Então vai trazer a paz romana, porque todos os países estão submissos, as nações estão submissas a um só governo. Vai trazer também a cultura grega através do idioma, o grego koiné, que era um grego popular. Com isso, as populações todas tinham o linguajar da terra, mas boa parte, na sua maioria, falava o grego koiné, o grego popular. E isso ia facilitar o quê? A pregação do Evangelho, porque todos poderiam ouvir, e também a escrita do próprio Novo Testamento, que foi escrito no grego, nesse grego koiné, no grego popular, não no grego clássico. Então essa foi outra vantagem do Império Romano, né? Um outro benefício que o Império Romano vai trazer naquele momento é também a implantação das estradas, as vias romanas espalhadas, saindo de Roma para todos os cantos do mundo, para a Ásia, para Jerusalém, para o restante da Europa. E isso vai trazer um benefício muito grande para o Evangelho ser levado a todas as nações, porque com isso a quebra de barreiras
entre as nações, porque todos estão sob o domínio de um só governo, todos falando um só idioma, todos debaixo de uma só lei, a Pax Romana. Havia realmente paz e vias por todos os cantos. Com isso estava preparado, como diz a palavra de Deus, chegada a plenitude dos tempos. Tinha chegado a plenitude dos tempos, preparado para o evangelho do reino através de Jesus Cristo chegar, o Messias chegar. Então Deus agora levanta a voz que clama no deserto, João Batista, para cumprir a profecia de Isaías, sendo o anunciador de Jesus Cristo, que o Messias estava vindo. Mas antes de falar de João Batista, vamos falar aqui um pouquinho sobre João Jesus. Por quê? Porque a revista pega o item 1 e trabalha Jesus e sua família, o seu desenvolvimento pessoal e sua vida religiosa. Eu queria que tudo que você trabalhasse no texto, você sempre aplicasse para a vida espiritual. Não fica trabalhando só coisas técnicas, não. Por exemplo, eu falei de coisas técnicas aqui desse período interbíblico. Agora começa aplicações bíblicas. Então, por exemplo, Jesus e a sua família. Nasce numa família simples, se submete aos seus pais, como diz lá no livro de Lucas. Ele é o filho mais velho de uma equipe de irmãos e irmãs. Ele assume essa responsabilidade de filho primogênito, de filho mais velho, porque tudo indica que José morreu cedo, porque na primeira manifestação de Jesus em público, em uma festa onde a sua família e os seus discípulos estavam, que foi a festa em Caná, no casamento, José não aparece, e em outro momento nenhum José vai aparecer. Então tudo indica que José morreu e Jesus assumiu a responsabilidade de um filho, assumindo como carpinteiro, dando continuidade ao trabalho do seu pai, sustentando a sua família, cuidando dos seus irmãos, da sua mãe, e também se submetendo a toda a cultura judaica, indo para os cursos na sinagoga a partir dos 5 anos que toda criança entrava, para aprender a ler e escrever e começar a aprender os textos da lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E qual é a atenção que eu chamo para você nesse momento sobre Jesus e a sua família? Você levantar a questão que nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante da nossa família. Quantos maridos não assumem a sua responsabilidade dentro de casa? Quantos filhos estão de pendurado nos seus pais? É claro que tem aquela fase que você tem que criar o filho, dar todo o sustento. Mas chega uma fase da idade, principalmente quando passa a ser maior, ainda que ele more com você, você tem que passar para ele que o seu filho agora ele tem que assumir uma responsabilidade de somar financeiramente, de somar na obediência, de estar somando ali dentro de casa, ajudar em tudo. Como também a gente vê muitos exemplos de rapazes aí que assumem a responsabilidade do lar, porque o pai ou foi embora, ou abandonou a mãe com seus irmãos, ou faleceu, e alguém ali assume uma responsabilidade. Então, levantar essa questão junto com a classe, sobre nós e os jovens hoje assumirem essa responsabilidade, porque tem muitos jovens aí envelhecendo num dos quartos da casa dos seus pais e de braço cruzado e não querem fazer nada e ainda cobrando dos pais noite e dia o sustento. Então levante essa questão com a sua turma, com os seus alunos. O desenvolvimento pessoal de Jesus foi natural como de qualquer outra pessoa. Evite essas tradições religiosas que ficam contando que Jesus, num período de infância, fica inventando milagres, que Jesus ressuscitou passarinho. Isso é conversa fiada. Jesus teve uma vida de criança normal, como de um judeu, e aos 13 anos ele foi formado como um homem, era considerado como um homem, que é o filho da lei. Ele recebia uma consagração, uma cerimônia judaica, que eu já pude presenciar numa sinagoga ali ao lado do Muro das Lamentações em Jerusalém, um adolescente recebendo essa cerimônia
porque já estão ali aptos para guardar a lei, os mandamentos e o livro do Pentateuco no seu coração, para dar sequência à sua vida. Jesus vai ter um destaque aos 12 anos, quando ele se encontra com os mestres da sinagoga. Quer dizer, quando ele recebeu essa cerimônia aos 13 anos, ele realmente estava bem preparado. E o desenvolvimento de Jesus, para saber como ele era o Cristo, o Messias, foi natural. Ele não nasceu sabendo, ele foi sendo desenvolvido. Aos 12 anos ele já tinha essa boa noção sobre isso, quando ele respondeu a Maria, que estava trabalhando, estava a serviço de seu pai. Agora vamos entrar aqui em João Batista, a voz do que clama no deserto. Uma pessoa completamente diferente. Jesus foi aquele que ia, o ministério de Jesus era ir até as pessoas, estar no meio de publicanos, de pecadores, comia e bebia com eles. João Batista não. João Batista é um ministério diferente. Ele se isola tipo um eremita no deserto. Sua vestimenta é exótica, sua forma de comer completamente exótica. E eu queria que você discutisse com a sua classe sobre isso. Às vezes a gente fica exigindo das pessoas que todos tenham o mesmo estilo de ministério. Não, tem um pastor que ele é ensinador, outro é na área de milagres. Cada um de nós formamos o corpo de Cristo, sendo cada um membro diferente desse corpo. Um é mão, outro é braço, perna, cada um tem a sua função. Então João Batista nasce de um casal também simples, porém de uma família sacerdotal. Primo de Jesus, 6 anos mais velho que Jesus. E João Batista chega com uma mensagem rígida, uma mensagem sobre o reino de Deus, que o reino de Deus estava chegando. E quem era esse reino de Deus? O próprio Jesus. O próprio Jesus manifestando o caráter, a personalidade de Deus nele mesmo, através da sua humildade, do seu amor, perdoando pecados, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo milagres extraordinários na natureza. Tudo isso é a chegada do reino de Deus e a implantação da lei de Deus, da palavra de Deus dentro dos corações das pessoas. Isso é a chegada do reino de Deus. E João Batista a sua ênfase na sua mensagem são 3. Primeiro, o arrependimento, que tem que ser demonstrado pela produção de frutos dignos. E essa é uma discussão que você deve levantar na igreja. Muitas pessoas se arrependem, nós mesmos nos arrependemos, só choramos. O fato de chorar acha que arrependeu. Arrependimento não é isso. Arrependimento é você mudar de posição, mudar de vida e mostrar frutos desse arrependimento. E João Batista clama para isso. E aí o segundo ênfase da mensagem de João Batista é o quê? A justiça e o castigo vindouro, exatamente para aqueles que não se arrependessem, né? Castigo vindouro de Deus sobre aqueles que não se arrependessem. E a terceira ênfase da mensagem de João é o batismo de fogo, que é o batismo no Espírito Santo. Isso tudo seria a chegada do reino de Deus. Então, João, ele não vai à procura do povo, mas no deserto o povo vai até ele para receber essa mensagem, né? E João não deixa de entregar a sua palavra. João vai agora também fazer o batismo. Esse batismo, ele fala do batismo natural e do batismo espiritual. O batismo natural é um batismo nas águas, é um mergulho. Por isso nós, igrejas pentecostais, enfatizamos o mergulho. Por quê? Porque é um batismo completo. Ali é o símbolo de, não que o arrependimento esteja em mergulhar, mas é um símbolo da sua atitude, que você quer sair dali uma nova pessoa. E João trabalha esse batismo, mas também fala sobre o batismo profético e sobrenatural, que era a chegada do poder do Espírito Santo através de Jesus para nos batizar no Espírito Santo em fogo e nós passarmos a ser habitação do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e também recebemos dons do Espírito Santo.
E por último, o batismo de Jesus. Jesus humildemente toma posição humilde. Só se batiza, irmãos, quem se arrepende. E quem se arrepende tem uma atitude de humildade. Ninguém que não se arrepende vai se batizar. E ninguém que toma uma atitude de humildade vai batizar. Jesus não precisava de batismo porque ele não pecou. E ele não precisava de arrepender de nada. Mas ele foi ao batismo, receber o batismo de João. Para quê? Primeiro, para mostrar a sua humildade. Segundo, para mostrar a submissão e obediência aos ensinos da palavra de Deus, né? E para concordar que tudo aquilo que João estava falando, pronunciando, era profético, era verdadeiro e era da parte de Deus. E por isso que Jesus vai até aquele local. Então, Jesus deixa com isso um precioso exemplo para mim e para você, né? O batismo de Jesus também é diferente do nosso. Nós batizamos, é claro que simboliza a nossa morte para o mundo, ressurreição para a vida com Cristo, simboliza o arrependimento e viver uma vida transformada, com frutos dignos. O de Jesus, ele, quando ele batiza, ele está representando a sua morte e a sua ressurreição. Quando ele é mergulhado, está demonstrando ali a sua morte. Quando ele sai das águas, ele está simbolizando a sua ressurreição. Então eu queria que você discutisse com seus alunos, e claro, colocar essas questões técnicas aqui, mas que você discutisse com seus alunos sobre esse exemplo de humildade de Jesus. Só batiza, só se arrepende quem é tomado por um espírito de humildade. Então, ser cristão tem que estar sendo possuído diariamente pela humildade. É claro que eu e você, aqui ou acolá, vamos ser tomados pela soberba, pelo orgulho, pela arrogância, que eu tenho experiência disso. Aqui e acolá a gente é tomado por isso. Mas a gente tem que repreender esses momentos, clamar ao Senhor, pedir perdão, cairmos na palavra de Deus, na leitura da palavra e voltarmos a dar frutos de humildade e arrependimento e continuarmos a nossa jornada. Que Deus abençoe os nossos irmãos até a lição de número 4.